Então, aqui nós temos a nossa peça já um pouco mais adiantada, e aí nós, recapitulando, nós fizemos a corrente com os 40 centímetros, trabalhamos 5 carreiras sem aumentar e sem diminuir os pontos. A partir da sexta carreira, nós começamos a trabalhar as diminuições. Em todas as carreiras nós diminuímos no início e no final da carreira por 11 carreiras. A partir da 12ª carreira, nós começamos então a trabalhar a diminuição no início e no final a cada 5 carreiras. Então, depois das 12 carreiras, nós diminuímos um ponto no início e um ponto no final, e aí nós repetimos por 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, sem fazer a diminuição. Na sexta carreira, nós diminuímos o início e o final, e aí trabalhamos mais 5 carreiras sem essa diminuição. E aqui, nessa carreira onde nós estamos trabalhando agora, nós diminuímos no início, e aí nós vamos trabalhar ao longo de toda a carreira, e lá no finalzinho, nós vamos trabalhar até o penúltimo ponto. Vamos parar o nosso ponto aqui, exatamente neste pontinho aqui, nesse pontinho aqui, deixando esse ponto sem trabalhar, que essa é a nossa diminuição no final da carreira. Nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, então, sobre o ponto alto da carreira anterior, nós estamos trabalhando. Aqui nós vamos trabalhar, como nós estamos bem no finalzinho, para o nosso ponto não ficar muito largo, ao invés de trabalhar os 4 pontos altos, eu escolhi trabalhar somente 3 pontos altos. Esse aqui é uma exceção, só porque nós estamos no finalzinho da carreira. E aí eu vou pegar uma correntinha de intervalo. Aqui nós temos os 2 pontos altos do final da carreira anterior, e aí eu vou trabalhar um ponto alto sobre o penúltimo da carreira anterior, finalizando a peça dessa forma. E aí, para a carreira seguinte, nós vamos manter essa mesma largura por 5 carreiras. Então, a partir da carreira seguinte, nós não vamos trabalhar nem aumento e nem diminuição. Então, sobre o ponto alto, eu vou fazer as 3 correntes para subir. Dentro dos 3 pontos altos da carreira anterior, eu vou pegar uma laçada e no ponto central eu vou fazer mais um ponto alto, uma corrente de intervalo, e sobre o ponto alto da carreira anterior nós vamos trabalhar 4 pontos altos. E aí dessa forma nós vamos repetir 5 vezes essa carreira, e depois das 5 vezes, nós vamos diminuir na carreira seguinte, e aí vamos trabalhar novamente mais 5, sem a diminuição, alternando dessa forma, até nós termos a altura total do nosso molde. Aqui uma recomendação que eu dou para vocês é, a cada vez que a gente fizer por 2 ou 3 vezes essa diminuição de um pontinho no início e um pontinho no final nas nossas carreiras, aquela diminuição a cada 5 carreiras, a gente sempre volte com a nossa peça aqui sobre o nosso molde, e aí a gente vai ajustar aqui embaixo, deixar ele bem retinho na parte dos 40 centímetros, e aqui nas laterais a gente verificar a mesma largura. Aqui ele passa um pouquinho, mas é um pontinho só, então essa distânciazinha aqui não tem tanto problema. É melhor que ele passe um pontinho ou 2, uma distânciazinha pequena, mas nunca que ele fique menor do que o nosso molde, senão a gente vai ter a nossa saia torta e fora da nossa medida. Então a gente sempre vai verificando a cada vez que a gente fizer por 2 ou 3 vezes a diminuição a cada 5 carreiras,
A gente sempre volta aqui no molde, sempre estendido sobre uma superfície reta, e aí a gente vai verificar a distância, para verificar se a gente está fazendo essa diminuição sempre na mesma proporção do nosso molde, até que a gente chegue lá em cima, na parte dos 17 centímetros. Aqui, nessa medida que eu fiz, ele vai ter um total de 96 carreiras, mas isso vai variar de acordo com o tamanho que vocês forem fazer. No caso, se vocês forem fazer uma saia mais curta, uma saia mais longa, e aí vocês vão ter, obviamente, uma medida diferente. Mas é sempre a gente medir na altura do molde, e aí a gente não vai ter erro. Então aqui nós temos a nesga da saia já com toda a medida do molde, e aqui nós fizemos as diminuições de acordo com a largura do molde. E aqui no final nós vamos ter um total de, para esse tamanho dos 59 centímetros, nós vamos ter um total de 96 carreiras dos nossos pontos. Então aqui eu cheguei em 88 carreiras, e a nossa largura já é praticamente a largura do molde. Então aqui nós vamos parar de fazer as diminuições, vamos manter a largura, fazendo ponto sobre ponto. Essa aqui é a última carreira que nós vamos fazer a diminuição. Eu diminui um ponto aqui no início, nós vamos fazer até o penúltimo ponto, aqui no final. E aí nós vamos dar prosseguimento até o restante da altura do nosso molde, mantendo a mesma largura. Nós já temos aqui a largura dos 17 centímetros do final do nosso molde. Nós estamos chegando no final da carreira. Eu fiz um ponto alto sobre os 4 pontos altos da carreira anterior, uma corrente, e aí sobre o ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer novamente os 4 pontos altos. Essa parte aqui, para o vídeo não se alongar muito, eu não gravei muito essa parte do ponto, porque ele não muda. Apesar das partes com diminuições e outras sem a diminuição, ele não vai alterar nada. Então aqui eu fiz mais um ponto de intervalo, uma correntinha de intervalo, e aí nós vamos trabalhar sobre o penúltimo ponto alto da carreira anterior, e aí nós vamos deixar aqui o último ponto alto da carreira anterior sem trabalhar. Então nós fizemos a diminuição no início e essa é a diminuição do final da carreira. Então aqui nós vamos prosseguir agora mantendo sempre a mesma largura, sem trabalhar mais as diminuições. 3 correntes para subir, viramos a peça e aí nós repetimos um ponto alto aqui sobre o segundo ponto alto. E aqui, como o nosso ponto alto no centro dos 4 pontos altos da carreira anterior, ele tá bem próximo, então aqui a gente não tem necessidade da correntinha de intervalo, eu já vou fazer ele direto. E aí agora sim nós voltamos para nossa sequência normal. Uma corrente de intervalo e os 4 pontos altos sobre o ponto alto da carreira anterior. E aí nós vamos seguir essa sequência até nós termos a altura do nosso molde. Então, como eu disse para vocês, esse molde tamanho GG, nesse comprimento que eu escolhi fazer, nós fizemos com 59 centímetros, então a minha nesga tem 96 carreiras. Aqui, onde eu fiz essa marcação com linha, são um total de 86 carreiras, e aí eu sei que a partir dessa marcação, eu preciso trabalhar apenas mais 10 carreiras. E aí essas 10 carreiras, sem nenhuma diminuição, e a nossa peça vai estar pronta. E aí ela pronta, vai ficar dessa forma. E aí agora nós vamos trabalhar a união das partes. E aqui agora nós vamos fazer a união. Aqui eu coloquei as duas partes da nesga, uma sobre a outra, e aí tanto faz a gente começar pela parte da cintura ou pela parte de baixo. E as nossas peças também, como a gente trabalhou virando a peça, então as nossas nesgas não tem lado direito e avesso. Aqui eu prendi o fio com um nó, e aí nós vamos fazer os pontos baixos
trabalhando sempre prendendo as duas partes. Então, nós vamos sempre introduzir a agulha no ponto alto da lateral da primeira e também da segunda parte, pegando as duas partes da saia. E aí nós fazemos o ponto baixo, sempre já tomando cuidado para prender aquela pontinha do nó inicial, pra gente já trabalhar arrematando ele. Sempre pegando a lateral dos nossos pontos altos e tomando cuidado para prender as duas partes ao mesmo tempo. Senão, se a gente não tiver esse cuidado, ela pode ficar com buracos. E quem preferir também, isso aqui pode ser feito, caso você tenha máquina de costura, ele pode ser feito também na máquina de costura. Mas aí, para quem faz a máquina de costura, o ideal é que vocês façam a peça com cerca de 1 centímetro mais larga, para ter essa diferença do pezinho da máquina. Eu sempre prefiro fechar na mão, para ele ficar na medida exata do nosso molde. E aí nós vamos fazendo os pontos baixos em toda a extensão, e ele, depois de todo fechado, ele vai ficar dessa forma. Aqui o nosso ponto baixo, unindo as duas partes. E aqui do lado direito, o ponto fica bem invisível. E aí nós vamos unir as 5 partes da saia e depois fechamos a primeira parte com a última, fechando toda a saia. Chegando no final da barra da saia, os últimos pontinhos, e aí nós vamos fazer os pontos baixos até o início da correntinha, onde nós iniciamos as nesgas. Sempre lembrando de prender as duas partes. E aí aqui no final, nós fazemos o último ponto baixo, arrematamos o fio e deixamos as duas partes unidas. E aí nós vamos arrematar esse fio, voltando ele por 3 ou 4 pontinhos anteriores, para a gente esconder essa pontinha do fio, para que a peça não desmanche. Então aqui nós temos as 5 partes unidas. As 5 partes unidas. Então nós vamos pegar agora a primeira parte que nós unimos e a última parte que nós unimos, ou seja, dobrar a saia ao meio, dessa forma. E aí nós vamos unir o início e o final, fechando totalmente ela, deixando ela nesse formato circular. Fechando sempre da mesma forma que nós fechamos. E aí eu retorno com vocês para nós fazermos o cós. E aí a nossa saia com todas as partes unidas, ela vai ficar dessa forma. Aqui a parte da barra e aqui a parte do cós. E aí agora nós vamos trabalhar a parte do cós fazendo pontos altos. Ela tá toda unida e aqui nós temos 85 centímetros a parte da cintura e aproximadamente 2,10 metros da parte de baixo. Ela é bem rodada na parte de baixo. E aí depois de pronta, eu vou mostrar pra vocês ela no molde, ela no manequim, pra gente ver melhor. Agora nós vamos trabalhar a parte do cós. Pro cós nós vamos usar 2 fios de cleia. E aqui já com a saia unida, nós vamos fazer agora o cós. Nós vamos sempre começar pelo lado onde nós fizemos a união das partes. E aí nós prendemos o fio e nós vamos trabalhar com 2 fios de cleia. E aí nós vamos fazer 3 correntes para subir e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto das nesgas nas carreiras anteriores. Nós vamos trabalhar esses pontos altos por aproximadamente 10 carreiras, formando o cós da nossa saia. Caso vocês prefiram também, pode trabalhar o cós com um fio, para que ele fique na mesma textura da saia. Eu sempre prefiro trabalhar ele com 2 fios, para ele ficar mais firme, mas é opcional.
E aí nós vamos trabalhar sempre os pontos altos, um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, e a partir da segunda carreira, ponto alto sobre ponto alto. Sempre contornando toda a saia, trabalhando por aproximadamente 10 a 12 carreiras, até a gente ter um cos por volta de entre 8 e 10 centímetros. E aí eu retorno com vocês para a gente fazer o acabamento. E essa é a nossa saia pronta. Aqui nós finalizamos o cos e eu acabei optando por fazer 6 carreiras, ao invés das 10 ou 12. E aí, além do forro com elástico na cintura, eu coloquei uma cordinha, feita também com 2 fios, para ajudar no ajuste do corpo. Passada entre os próprios pontos altos, e ela com o forro, o tecido, o tom um pouco mais claro. E essa é ela pronta. Então é isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu gostei aqui embaixo, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.